Olá, então vamos começar pelo início. Pode ser redundante, mas eu quero mesmo que você compreenda todos os conceitos. Eu quero que você tenha uma compreensão do todo, para que quando a gente for colocar a mão na massa, faça mais sentido para você, tá bom? Então nós vamos começar aqui entendendo o que é então a imagem pessoal. Eu sei que tem muita coisa aí na internet, acredito que você já tenha ouvido de diversos conceitos, várias coisas, e talvez você hoje nem esteja segura do que seja isso, então eu quero que você comece entendendo o que é a imagem pessoal. A imagem pessoal é a identidade que você cria para você mesma através da sua roupa, da sua comunicação e da forma como você se comporta. Simples assim. A sua imagem pessoal vai depender da forma que você se posiciona, da forma como você se coloca, como você se percebe para a sociedade e para você mesma. Então, a sua imagem pessoal só depende de você. E a imagem pessoal ela vai poder estar em 3 níveis. Então, eu vou começar te explicando aqui o nível do mais básico até o mais avançado, mais profundo, vamos dizer assim. Então, qual é a base, qual é aquela primeira porção que a gente tem da imagem pessoal? É a primeira impressão. E a primeira impressão é muito importante, minha amiga, muito importante porque para que alguém tenha então aí uma impressão de você, existem estudiosos que dizem que são 3 segundos, outros dizem 7 segundos. Então a gente pode até colocar aí que numa faixa de 10 segundos, dando margem para todo mundo, as pessoas que estão te vendo pela primeira vez já vão ter uma primeira impressão a seu próprio respeito. Então eu quero que você comece a fazer alguns pensamentos, porque se nós duas estivéssemos mesmo aqui falando ao vivo, eu ia te fazer essas mesmas perguntas. Primeiro, que tipo de sensação e mensagem você tem despertado nas pessoas quando elas te veem pela primeira vez? Porque é isso que é a primeira impressão, é como se você pudesse já dar uma fatia de quem você é. Dentro da primeira impressão, é importante que você saiba que existem 2 âmbitos. O âmbito que está sob o seu controle e aquele que não está sob o seu controle. E o que é importante saber de cada um? A parte que eu controlo, eu preciso controlar. Então, qual é a parte que eu controlo? A minha imagem construída, então a roupa que eu escolho, a forma como eu me comunico, a forma como eu me posiciono, o meu gestual, a minha linguagem não verbal, isso tudo está sob o meu controle. Eu posso escolher hoje, eu vou vestir um blazer, vou vestir uma camisa, vou vestir um vestido, vou usar um tênis, vou usar uma roupa suja, uma roupa limpa, uma roupa bem passada ou uma roupa amarrotada. Hoje eu quero sair desleixada, então vou escolher qualquer coisa e não vou me preocupar com nada, não vou me olhar nem no espelho, não vou limpar o rosto, não vou fazer nada. Então você tem esse controle quanto à sua aparência. Claro que acidentes acontecem, né? A gente tá num lugar almoçando e suja a roupa. Disso eu não tenho controle. Existem até aí para algumas pessoas pessoas que vão para grandes viagens, que vão fazer grandes negócios. É importante você ter até uma peça de roupa extra na sua mala para evitar esse tipo de situação. E é já aí onde entra a segunda parte do que não está sob seu controle. E o que é que não está sob seu controle? É a impressão que as pessoas têm ou situações que acontecem por causa do ambiente. Então é uma chuva que vem de surpresa e você se molha, é uma comida que cai na roupa, é um zíper que estraga, é um botão que cai. Essas coisas são independentes do que você espera. E a ideia que as pessoas têm a seu respeito, você também não vai ter um controle, mas você pode se antecipar em relação a isso. Claro que você vai se preparar para que todos tenham uma boa primeira impressão a seu respeito. Mas pode ser que alguém ali olhe e pense assim, é bom demais para ser verdade. Ou então, já ouvi falar alguma coisa. Até esse já ouvi falar alguma coisa contribui para a sua primeira impressão. O que eu quero que você se atenha é, se eu tenho controle de alguma parte da minha imagem, dessa eu vou cuidar, certo? Então a gente não vai se preocupar tanto com o que os outros irão pensar. O que você pode fazer hoje é perceber o que as pessoas a impressão que você já causou em alguém, mas você pode então aí ter um segundo contato com essa pessoa. E aí é algo interessante. Por quê? Para você quebrar uma primeira impressão, você precisa ter outros 7 encontros de verdade com essa pessoa.
Então imagina que hoje eu entrei numa sala e você me viu pela primeira vez. Eu te causei uma primeira impressão. Eu deixei com você alguma impressão, algum pensamento, você me observou e é muito rápido essa observação, né? Eu até brinco que às vezes as mulheres conseguem, numa fração de segundos, analisar alguém e saber até o tamanho do número que calça, do tamanho da calça, consegue saber até o perfume que a pessoa estava usando, porque nós realmente percebemos isso. E o que acontece se eu tive então esse primeiro contato e te deixei uma impressão errada, houve algum ruído nessa minha comunicação com você, ou imagina a gente estava indo para uma entrevista de emprego e meu sapato estava sujo, ou a sola do meu sapato descolou, ou eu estava com uma aparência muito abatida, estava mexendo no celular, então estava toda curvada. Então, essa impressão que eu deixei com você, eu te encontro novamente, e então depois de 7 vezes você pode realmente ter a imagem de quem eu realmente sou, não aquela que eu causei pela primeira vez. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós não temos 7 oportunidades de encontrar todas as pessoas com quem nós temos algum contato. É provável que a gente tenha um contato, ou 2, ou 3, ou fique no 5º e acabou. E aí é interessante você pensar que imagem eu tô passando para essas pessoas nesse curto período de contato. Então você vai começar a observar você, aquilo que está sob o seu controle. Depois da primeira impressão, que é a primeira camada da imagem pessoal, nós vamos para a segunda camada, que é de fato a imagem inicial, que é essa já que a gente consegue trazer depois da primeira impressão. Tive aí 7 contatos com você e agora você tem uma imagem inicial a meu respeito. A gente está aqui construindo uma imagem, estamos juntos construindo uma imagem. Claro que em cada ambiente que nós participamos, nós vamos ter aí máscaras. Essas máscaras sociais, elas são naturais. Mesmo comportamento e a mesma cara que você tem, por exemplo, dentro de um elevador, não vai ser a mesma cara e comportamento que você vai ter diante de um crush. Tô indo para um encontro com alguém e agora vou ficar com aquela mesma cara. Não é. Isso são as máscaras. Então aqui no elevador, convém que eu esteja com um posicionamento neutro, com uma cara neutra. Convém que eu esteja desse jeito. Pode ser até parecido com a cara que eu faço quando eu estou dentro do trem, do metrô, do comboio, do ônibus, enfim. Então, isso é natural. Isso é natural. Todo ser humano vai acabar fazendo isso. O que é interessante a gente observar agora que essa pessoa está tendo um contato comigo, que tipo de imagem ela está tendo a meu respeito? Porque, de fato, essa já é a imagem que eu passo para alguém. Então, a gente precisa sempre estar em observação em relação a essa imagem. E aí, por último, que é a última camada. E essa última camada é, de fato, a nossa imagem pessoal. Porque a pessoa já viu a nossa constância, já percebeu em que nós somos verdadeiros, em que nós estamos tentando ser bons, mas ainda não sustentamos, porque é interessante você ter uma primeira impressão de alguém. Talvez isso já tenha acontecido. E aí você tem uma imagem muito positiva daquela pessoa, parece ser uma pessoa muito bacana, uma pessoa educada, gentil. E depois de um tempo que você convive, você imagina que você conheceu essa pessoa então numa entrevista de emprego. E você teve uma impressão daquela pessoa muito bacana, positiva. E aí lá para a 5ª vez vocês foram contratadas, vocês começaram a se encontrar no corredor e vocês são convidados então para um almoço da equipe. E no almoço da equipe você vê essa pessoa comendo de boca aberta, sendo rude com o garçom, atendendo o celular à mesa, falando alto, soltando piadas de mau gosto. Então são nem piadas, é uma ofensa mesmo, ofendendo as pessoas que estão à mesa, transvestidas de piada. E você começa a perceber, caramba, essa pessoa que eu estou vendo agora não tem nada a ver com aquela que eu conheci naquele dia da entrevista. Então agora você está tendo de fato a imagem pessoal dessa pessoa. Você está entrando na 3ª camada, que é a camada mais profunda. É aquele momento que você pode dizer que conhece alguém. Então nós temos essas 3 camadas da imagem pessoal. E dentro dessas camadas nós temos características, nós temos itens que precisam ser revisados, precisam ser atentados, para que o todo, para que quando chegar nessa camada mais profunda, você esteja então aí com uma base boa para que seja uma imagem sustentável. E essa é uma palavra que eu vou usar muito aqui durante o nosso processo,
Porque uma imagem sustentável é aquela que se mantém. Não é uma brincadeira, não é uma coisa que dura nada, não. Na verdade, ela é uma imagem que a mesma que é em casa, é em outro lugar, apesar das máscaras. Mas vai continuar sendo a mesma pessoa. Então é aí que eu quero que você se atente. E para que você consiga refletir a respeito da sua imagem pessoal, eu quero te fazer 3 perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: as pessoas costumam ter uma boa primeira impressão a seu respeito? As pessoas costumam ter aí um bom contato inicial com você? Daphne, eu não sei, não consigo ter um controle disso. De fato, você não pode ter o controle do todo dentro dessa questão, mas algumas coisas você pode saber. Como você descobre isso? Você pode pedir um feedback para algumas pessoas. Então escolha aí umas 3 ou 4 pessoas e pergunte para elas qual foi a impressão inicial que elas tiveram a seu respeito. Pode falar da sua imagem todo, dentro da sua aparência, sua comunicação, seu comportamento. Pode falar do todo. E você vai perceber se houve algum ruído. O que é esse tal desse ruído, Daphne? Eu ainda não entendi. O ruído é assim, dentro da comunicação existe aí quem envia a mensagem, que é o emissor, existe a mensagem, o canal e o receptor. Então pode ser que eu esteja enviando uma mensagem A, mas nesse meio termo, entre o canal e a mensagem, aí chega aqui B, então chega uma outra mensagem. Então eu preciso perceber o que é que está acontecendo, pode ser o sinal da internet que está ruim, que está levando a mensagem errada, pode ser o aparelho de telefone do meu amigo que está com a tela meio ruim e chega uma outra cor da foto que eu mandei. Então isso acontece também na nossa vida real. Eu quero que você tenha uma impressão a meu respeito, mas no meio desse caminho acontece alguma coisa que chega outra mensagem para você. Então você perguntando para essas pessoas a impressão que elas tiveram a seu respeito, você vai conseguir descobrir quais são os ruídos que existem. Então, Daphne, eu quero transmitir a imagem de uma pessoa segura, uma pessoa confiável, uma pessoa que você pode contar, uma pessoa que é acessível. Mas todo mundo diz que eu sou metida. O que é que está acontecendo? Você pode perguntar então para umas 4 pessoas, essas que você escolher para pedir o feedback. E você vai começar a descobrir então quais são os ruídos que existem. Então, se eu sou metida, qual a diferença que existe entre ser metida e acessível? E vamos observar ao longo desse processo, você com certeza vai descobrir o que é que está acontecendo. Eu tô aqui para te ajudar nessa tarefa. Então essa é a nossa primeira pergunta, para que você entenda como é que está a sua imagem inicial. E aí a segunda pergunta já é uma pergunta que vai depender mesmo da sua percepção. Você se sente segura nos seus contatos iniciais? Como é que você se sente quando vai ter um contato de primeira vez com alguém? Então imaginei que você está indo para o almoço do trabalho do seu esposo e você não conhece ninguém. Que tipo de sensação você sente quando está indo para uma ocasião dessa? E como você costuma se comportar ou perceber o ambiente onde você está pela primeira vez? Isso pode ser até aí um sinal de que você precise compreender melhor a sua imagem. Se nós compreendemos bem quem nós somos, a nossa imagem, o nosso comportamento, se a gente entende como reagir nessas ocasiões, dificilmente nós vamos nos sentir inseguras, porque a gente já está indo de uma maneira intencional. E essa palavra eu quero que fique muito gravada no seu coração. Nossa imagem precisa ser intencional. E aqui a gente já entra para nossa terceira pergunta. Você se sente segura, sente que a sua imagem está bem consolidada, ou você se percebe como um camaleão, que em qualquer lugar, em todo lugar você muda a sua imagem, muda seu comportamento e você vai migrando de uma coisa para outra e parece que você não é um só. Eu quero que você reflita nisso. Por quê? Se você disser assim, não, Daphne, eu já tenho uma imagem bem consolidada, eu vou pedir para que você escreva a respeito de como você se vê, como você se percebe. Faça essas reflexões. Daphne, eu ainda não sei. Então nós estamos aqui juntas para construir essa imagem, para você perceber o que quer transmitir para as outras pessoas. Eu imagino que já desse primeiro ponto, só a respeito da imagem pessoal, você já consiga ter muitas reflexões iniciais. E essas reflexões precisam ser anotadas. Não esqueça de anotar tudo, porque quanto mais você anota, mais material você tem para trabalhar e usar como um tijolinho na construção da sua imagem pessoal, tudo bem? Então, dentro da imagem pessoal, nós vamos ter aí as 3 características, que é a aparência, a comunicação e o comportamento.
Eu ainda quero desenvolver com você essa ideia da comunicação e do comportamento para que você consiga se ver como um ser holístico mesmo. A gente não vai se ater apenas à aparência, porque a aparência apenas não é imagem pessoal. E aqui você já sai dessa primeira aula sabendo muita coisa que muita gente ainda não sabe, tudo bem? Então eu espero você depois de realizar aí os seus exercícios, as suas reflexões para nossa próxima aula.